Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Vendas B2B Summit. Hoje a gente tem mais um convidado super especial, Sandro Magaldi. Para quem não conhece o Magaldi, ele é cofundador do meucesso.com, uma das principais plataformas focadas em empreendedorismo no Brasil, impactando milhões de empreendedores todos os meses. Já foi eleito a melhor empresa de serviço de assinatura do Brasil em 2017, no Assinatura Awards, recebeu o prêmio Digitalks como o melhor portal de empreendedorismo do país e atuou como CEO do Meucesso durante 4 anos aí. Para quem não conhece, vale super a pena conferir. O Magaldi é considerado como um dos maiores experts em gestão estratégica de vendas do país, autor do livro Vendas 3.0, Reposicionando o Vendedor, Equipe de Vendas e toda a Organização, que foi definido simplesmente pelo Philip Kotler como um daqueles livros que faz você pensar. Tem aí mais de 30 anos de experiência em liderança e vendas em todas as frentes, como vendedor, líder, professor, pesquisador. Magaldi, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Daniel, a oportunidade de estar com vocês. Antes da nossa gravação, eu estava comentando, lhe incentivando cada vez mais a você a liderar essa causa, porque eu acredito piamente que nós só vamos conseguir aumentar e melhorar o nível dos nossos gestores, o nosso nível pessoal, através da educação. Então, na medida que você tem um projeto como esse, com mais de 50 aulas sobre vendas, uma área que sempre foi tão subjugada, só tenho a lhe encorajar e contar com o meu apoio, porque realmente, para mim, eu que devo agradecer você o convite de participar dessa ação. Que isso, Magaldi. Prazer, um privilégio. Mas para quem ainda não te conhece muito bem, conta um pouquinho da sua trajetória aí para a gente. Vamos lá. Nesses últimos anos aí. Vamos lá, rapidamente, né, Daniel? E aí me concentrando mais especificamente no nosso foco aqui, no foco da nossa galera aqui. Eu sempre digo que eu descobri fortuitamente 2 paixões na minha vida profissional, né? A primeira foi quando aos 18 anos, né, eu era um moleque, e meu tio era representante comercial de produtos alimentícios. Meu tio tinha uma representação de venda de amendoim confeitado, pirulito, balas na periferia de São Paulo. Vendia para depósitos atacadistas. O meu tio me convidou para trabalhar com ele, né? Naquela época eu tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha dinheiro, não tinha grana. E, cara, foi meio assim, eu não racionalizei muito e fui lá com ele, né? E comecei com 18 anos a atuar, vendendo amendoim confeitado, bala, pirulito, vendia tudo. O que caía na nossa mão a gente vendia na periferia de São Paulo. Legal. Sem querer, o meu tio me apresentou para uma das paixões que eu nutro até hoje, que é vendas, né? Foi lá, cara, eu fazia, sei lá, 18, 20 visitas por dia, sabe, Daniel? Eu era o clássico tirador de pedidos, né? E visitava cada um desses depósitos. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. Mais do que me apaixonar por aquilo, e foi realmente ocasional, né? Não foi planejado. Eu tinha aquele tesão de, putz, quando eu entrei lá, meu tio vendia, eu lembro bem. Era uma carga de amendoim a cada 15 dias, cara. Não, vamos. Cara, depois já tá vendendo duas por semana, né? Aquela adrenalina, eu me lembro. O vendedor se alimenta desse sucesso, gera mais energia, mais sucesso. Inclusive, o americano tem uma terminologia para isso, né, Daniel? Short wins, né? Eu sempre, quando eu gerencio, administro, lidero equipes de vendas, eu me dedico, sobretudo quando a venda é muito complexa, a nutrir, de alguma forma, elementos que são pequenas vitórias para que não haja aquela frustração de você demorar 3 meses para vender algo. Então, short wins, né, essas pequenas vitórias são fundamentais para alimentar a sua autoestima, porque nós tomamos muito nãos, o cenário é muito adverso. E nesse caso, Daniel, por sorte, eu diria, eu caí nesse ambiente, que eu vendia todo dia. Eu lembro esses dias, eu estava comentando, não sei com quem, eu acho que era com o Rogério Salume, da Wine.com, que também foi um grande vendedor. Fizemos estudo de caso dele lá no meucesso.com. A gente preenchia aqueles talonários de pedido com cópia carbono. E o grande prazer que eu tinha, cara, era quando chegava no escritório, passar do talonário para a nota fiscal, para a nota de pedido que ia para os fornecedores, para as representações que nós tínhamos, que era em Marília e era em Campinas, né? E, cara, fazia aquele monte, eu ia contando quantas toneladas, eu contava na cabeça e pá, me apaixonei pela parada, né, meu? E aí, depois de 3 anos, já fazia faculdade, né? Depois de 3 anos surgiu uma oportunidade para eu trabalhar, fazer a faculdade de publicidade. Um amigo falou, você não tem uma vaga aí na Folha de São Paulo? Cara, eu falei, legal, hein? Para ser o quê? Vendedor de anúncio, né?
E, cara, eu tava na pegada de vender amendoim na periferia. Quando o cara me falou de um trampo com carteira assinada numa empresa, eu falei, é Agora, nóis, né? Fui lá, eu lembro que eu fui fazer a entrevista, foi a primeira vez que eu usei um terno, cara, uma gravata, bicho. Eu lembro que eu tinha um amigo que trabalhava na época no Credicar, que nem existe mais, né? Depois hoje o Credicar faz parte, acho que do Itaú. Ele tinha umas becas legais, então ele me descolou umas gravatas e deu nó pra mim. E aí, cara, eu digo isso, se aquele nó desfizesse, eu tava ferrado, velho, porque eu não sabia da nota. Foi a primeira vez que eu usei o terno, mas acho que eu tinha tanta vontade que eu liderei a reunião. Lembro que antes de me contratar, o diretor que me contratou falou, Sandro, mas você sabe aí que vender anúncio é bem diferente de vender amendoim, né, cara? Eu falei, não, Cláudio, eu sei, mas pode deixar que eu me viro bem. E, pô, fiquei 9 anos na Folha de São Paulo, então, vendendo anúncio, fui promovido rapidamente com 23 anos. Eu já era supervisor da equipe comercial, então você veja, né? 23, hoje eu tenho 47. Há 24 anos eu lidero equipes comerciais, né? Eu diria que eu só sei fazer pouquinho de isso. experiência nisso, né? Não é, Daniel? Às vezes eu lembro, eu nem sei como é mandar, cara. Eu lembro que quando nós compramos um cachorro aqui em casa, nós compramos um cachorro que gostava de ser mandado. Eu falei, cara, porque eu não sei mais como é não mandar, entendeu, cara? Não liderar, não envolver. Isso foi lindo. Na primeira época da internet, do boom da internet, final dos anos 90, eu falei, tenho que ir para a internet. Eu já era gerente do Caderno Imobiliário, uns investidores me convidaram. Nós lançamos um portal imobiliário chamado Areaúd.com, foi o primeiro portal, um dos primeiros portais imobiliários do Brasil. Depois de 2 anos ele quebrou, a bolha estourou, vendemos negócio e fui trabalhar na HSM como diretor comercial. A HSM é a principal empresa de educação Uma puta de do uma Brasil. experiência, né? E aí, cara, lá eu vendia patrocínios e tal. E lá eu conheci Só conheceu o peixe pequeno. só, Daniel, ali eu conheci todo mundo, né? Almoçava. Peter, Michael Porter, Philip Kotler, o Neil Hackhan, todos, Johan Charan, C.K. Praha, Jack Welch, esses caras eu tive a oportunidade de interagir. Saí de lá para um desafio legal, fui ser vice-presidente de clientes de negócios na TV1, uma das principais agências de comunicação do Brasil, Uhum. 450 colaboradores, liderava essa turma. E aí, né, encurtando essa história, quando eu estava lá num ciclo legal da TV1, recebi um contato de uma pessoa que eu sempre admirei muito, Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, Outro né? monstro. Geração de valor. Flávio falou, pô, Uhum. Sandro, eu tenho aqui geração de valor, esse projeto está bombando, eu quero transformá-lo numa plataforma. Queria te convidar para ser o líder desse projeto e fazermos juntos isso. E aí eu me envolvi há 4 anos e 3 meses e nós começamos do zero, somos fundadores do meu sucesso e fizemos esse projeto do zero, que me dá muito orgulho, né, Daniel? Esse projeto é um projeto que me orgulha muito, ter a oportunidade de ter conduzido essa ação até aqui. Em dezembro, encerrou meu ciclo no meusucesso.com, né? Hoje eu não sou mais CEO do meusucesso.com, tenho uma posição mais institucional como cofundador e contribuindo, ainda continuo produzindo os conteúdos por lá. Resolvi me dedicar a isso aqui, né? A aprendizado, a conhecimento, a compartilhar aquilo que eu sei como meu negócio. Então, a partir de agora, eu tô nessa jornada. Rapidinho é isso, Daniel. Então, assim, vendas sempre esteve presente na minha vida. Minha avó vendia empadinha porta a porta, minha mãe era sacoleira, meu tio. Então, assim, eu diria que tá No no, sangue. tá no sangue. Mas vamos lá. Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre processo de venda. Né? Você falou de toda essa história sua como vendedor, mas dentro do universo B2B, cada vez mais a gente tem buscado, né, cada vez mais trabalhar de uma forma mais estruturada, orientada a dados. Sim, E aí você construiu uma metodologia de sim, construção de processo de vendas, que você chamou de isso. B2B Sales Map. E me explica por que te levou Boa. a construir essa metodologia. Eu sei que já está chegando um livro onde Exato. você detalha tudo isso. A gente vai com certeza vai avisar o pessoal quando ele sair. Mas o que te levou e qual que é a importância de ter um processo de vendas numa empresa B2B? Sua questão é a melhor questão, né? O que eu aprendi ao longo do tempo? Né? Na realidade, infelizmente, Daniel, e você sabe isso, por isso que eu acho sua iniciativa tão louvável. Nós, no Brasil, temos uma carência incrível de conhecimento sobre vendas. Então, eu diria que eu fui quase um autodidata. Por quê, Daniel? Sobretudo quando eu estava lá na HSM, lidando com projetos complexos de alto valor agregado, com interlocutores altíssimos, ou CEO, ou C-level, comecei a me dar conta de que realmente é necessário estruturar o meu pensamento comercial de uma forma mais definitiva.
eu me dei conta de que apenas e tão somente o conhecimento intuitivo, ele não tem escalabilidade para atingir aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava para a minha vida. Na verdade, eu sempre quis deixar um traço importante em tudo que eu faço e tudo que eu fiz. E aí eu comecei a estudar mais ainda, foi na época, inclusive, que eu resolvi fazer um mestrado. Eu não fiz um mestrado por causa de vendas, eu fiz um mestrado por causa da minha segunda paixão, que é conhecimento, né? Então, sempre quis dar aula, falei, tá, como é que faz para dar aula? O começo é aprender, né? Então, fui fazer um mestrado e aí me dei conta dessa realidade nua e crua. Hoje nós estamos num patamar muito melhor do que no passado. Ainda assim, reitero a necessidade de continuarmos evoluindo, sobretudo aqui no Brasil. Enorme. Sobretudo aqui no Brasil, nós importamos muita metodologia, temos que começar a produzir as nossas metodologias, né? E na época, Daniel, era ridículo, Daniel. E olha, Daniel, vou te falar, na minha tese de mestrado, foi sobre vendas, eu pesquisei mais de 40 livros de vendas. Eu tinha a sorte de estar na HSM, então, naquela época, não houve um livro de vendas que não caísse na minha mão. E aí, cara, se livrava aí o Neil Harkin com Spin Selling, o Jeff Tu com Management Complex Sales, o resto, muita bababá, autoajuda barata, o papinho de tchutchu. E você sabe, sobretudo para B2B, fala aqui, né, você vai dar uma pressão no seu cliente, cara, você vai vender um sistema sofisticado, com alto valor agregado, ciclo de vendas longo, interlocutor alto, você vai dar um malho nele, cara, não funciona. E aí, Daniel, em cima disso... Né? Não é uma venda que você consegue ali influenciar rapidinho a pessoa. A decisão imediata, né, Daniel? Compra por impulso, né? Por impulso, não, cara, você tem que construir estrategicamente esse caminho. E aí, Daniel, eu comecei a falar, não, cara, e comecei a desenvolver métodos. Então, eu diria que essa metodologia que a gente vai falar aqui hoje, na realidade, ela é fruto da minha experiência prática e a forma que eu vi, a forma que eu encontrei para ter escalabilidade no meu processo comercial. Que escalabilidade? Para treinar vendedores. Que se você não tem um método, é simples assim. Você não consegue treinar os vendedores. Né? Você, como empresário, com a sua experiência, consegue vender. Mas na hora de replicar isso para a equipe, não replica. Aí, parar de vender, você precisa... E veja, Daniel, toda a nossa tradição de vendas, ela é informal. Toda a nossa tradição de vendas é informal. Então, assim, cara, e aí eu me deparo ainda hoje com empresas de porte grande que não estão preparadas metodologicamente. E assim, gente, eu não estou falando em inventar o foguete. Eu não estou falando em a gente fazer um projeto de arquitetura, de engenharia sofisticado. Eu estou falando de um pensamento processual que envolve desde o início do processo até o fim. E assim, eu tenho um sistema, eu tenho um método, mas eu sempre digo o seguinte, Daniel, não importa o método, você tem que ter um método que seja replicável, que seja comprovado e que lhe permita, peraí, deu errado alguma coisa aqui nas minhas vendas. Deixa eu olhar, aonde deu errado? Foi na segmentação? Foi na abordagem? Foi como eu estou monitorando? Percebe? Se você não tem isso, é o daqui para dali. Rastreabilidade dos problemas, né? Então, não vendeu, o que acontece? Não sei, se cada um vende de um jeito, não tem um método, você não tem a menor ideia de onde está o problema, né? E Daniel, eu sempre falo, pior do que não saber por que as coisas não estão dando certo é não saber o porquê elas estão dando certo. Tem isso também, né? Porque você entra no automático e fala, não, é assim mesmo. E aí começa, quando dá merreca, aí a casa cai. Eu sempre uso aquele ditado que a melhor hora de você consertar o telhado é quando não está chovendo. Porque quando começa a tempestade, a parada cai, a casa cai toda. E dessa forma, hoje, Daniel, eu acho que cara, vou te falar, é intolerante. É inexorável, assim, não é admissível você ter um sistema, qualquer negócio que seja de vendas B2B, você pode faturar 1 milhão por mês, você pode faturar 500 mil reais por mês, pode faltar 10 milhões por mês. É inadmissível não ter um método, não ter um sistema, não ter um processo comercial. Foi por isso, Daniel, que eu fui construindo o meu, e aí eu falei, deixa eu formatar isso de uma forma compartilhada. Eu sempre tenho compartilhado com todo mundo, em mentorias, em textos, em artigos, mas vou fazer um livro, algum produto de conteúdo para compartilhar esse método. Como eu disse, fazendo essa ressalva, não acredito em fórmula pronta, receita do bolo. Eu vou compartilhar uma prática, sacou? Cada um tem que ter o cuidado de entender e customizar para a sua própria realidade. Exatamente. As pessoas... eu tenho trabalhado com educação nessa área há pouco tempo, comparado com você.
Mas é impressionante, as pessoas querem Receita do ter a bolo. formulinha. O que eu preciso fazer? Não, você tem que pensar. Primeiro, vocês não tem fórmula mágica, É isso aí, não tem cara. resposta certa para tudo. Mas vamos lá, o seu modelo tem 5 etapas, É, bem simples. né? E a primeira delas é segmentação, É. né? Eu acho que é um dos aspectos mais negligenciados pelo mercado. Eu converso com muita gente. Puxa, que bom que você acha a mesma coisa. Eu pensei que era só eu. É impressionante. É As pessoas mesmo? não têm clareza de qual é o seu perfil de cliente ideal, né? Ou qualquer nomenclatura que você queira utilizar. Tipo, qual que é o perfil de clientes que você, olhando para o passado, você tem mais sucesso? É Uma isso, atividade Daniel. É isso. e as pessoas não têm isso claro. Então, Tem. explica para a gente como é que dentro da sua metodologia você define essa segmentação, escolher os melhores Perfeito. contatos para a gente vender para eles. Bom, você me deu uma contribuição incrível, porque eu diria que, vou te falar, das 10 mentorias, de 10 mentorias, aconselhamentos que eu faço, 9 ou 11, tudo começa na segmentação. Por quê? Nós temos o hábito de pegar um bando de clientes e começar a prospectar os clientes. Eu diria que isso é velho. Nenhum critério, né? Não é, Daniel? Sabe de onde é isso, Daniel? É da minha época lá de vendedor de anúncio, cuja escola é a venda de anúncios nas páginas amarelas, a venda de listas, cujo modelo comercial é o door-to-door. Pega aí a rua, você vai varrer essa rua, bater na porta de tudo quanto é comércio e vender o anúncio. Era assim antigamente. E para alguns negócios massivos, eu até creio que faz sentido. Ok. Agora... Também pela ausência de outras, de informação, né? Você não tinha muita Exatamente. capacidade de ter informação sobre esses Não potenciais. há dúvidas. Agora, eu sempre digo o seguinte, Daniel, de onde veio essa minha divagação? Um dos ativos mais importantes que nós temos é o nosso tempo e o tempo das nossas forças comerciais, né? Eu sei que é uma visão utópica, mas é ela que eu persigo quando eu falo em segmentação. Eu queria só visitar cliente que tem o perfil para eu vender alguma coisa para eles, concorda? Com certeza. Então, assim, eu persigo sempre essa base. Se eu vou vender um patrocínio, agora mesmo eu estava envolvido numa atividade na WhatsApp, eu estruturei toda a área de expansão da WhatsApp. O Flávio pediu, eu estava lá no meu CESO, Depois que comprou de volta o WhatsApp, exatamente. estruturaram, né? Exatamente, eu Legal. estruturei toda a área de expansão. E o que eu fiz? Eu fui vender franquias, né? Outra coisa que eu não conheço é um líder tem que ter autoridade para liderar, sobretudo sua equipe comercial, tem que fazer. Então eu fui sozinho, vendi um monte de franquias aí. E aí tudo começa na segmentação. Eu acho isso muito importante também, né? O empresário, muitas vezes o pessoal chega, eu não sei muito sobre vendas, eu vou contratar aqui um cara para tocar isso para mim. Mas eu acho tão importante o empresário participar da construção disso, Não há né? dúvida, Testar um Daniel. modelo. O empresário tem uma vantagem de autoridade, de paixão, Sim. de conhecimento, que outros não têm. Então, para construir um modelo, né, nada melhor que a própria ponta. Fazer. E você sabe que te dou um outro elemento adicional a essa sua abordagem, é que se ele não fizer dessa forma, ele sempre vai estar na mão de um vendedor, né? E aí eu tenho uma referência clara, que é meu amigo Flávio Augusto, sempre fala, eu não quero ficar na mão de ninguém, nunca, então eu vou lá e faço. E é verdade. Então, por exemplo, nessa mesma prática de venda de franquias, em tese, eu só queria falar na reta final, que é a reunião individual, com quem está no perfil. Começa segmentando lá atrás. E aí você fala, mas como eu posso segmentar? Primeiro, tem uma forma simples de segmentação, você já matou a charada, que é o que eu fazia intuitivamente lá atrás, Daniel. Qual que é o perfil do meu cliente ideal? É aquele que está satisfeito comigo. É aquele que eu já vendi alguma coisa, é aquele que está porreta. Cara, é aquele figura. Onde eu encontro outros caras com essa carinha? Todo Era mundo assim tem que eu bons fazia. clientes e Não maus é? clientes, né? Como é que a gente corre atrás de outros clientes bons como esse, né? O que eles têm em comum, né? Aí, Daniel, o que eles têm em comum? Eu desenvolvi uma metodologia que, cara, se você é estudioso da área, você sabe que tem várias metodologias. Eu desenvolvi uma, assim, com os meus recursos próprios, chamada da matriz de atratividade. O que é a Legal. matriz de atratividade? Eu posso dividir tela, Daniel? Acho que é mais fácil. Por favor. Acho que aí fica mais fácil para eu demonstrar aqui para quando eu tiver aí na tela você Já estou vendo a sua apresentação. tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui então. Olha só. Deixa eu ver se eu puxo isso para baixo. Aqui tá simplesinho aqui nesse slide. O que é a matriz de atratividade? É fazer aquilo que você falou. Pegar aquele cliente ideal, aquele cliente gostosão,
aquele cliente rentável, aquele que você fala, puta, esse é o cara, como eu consigo replicar o que é aquele cara? Então vamos pegar quais são os traços daquele cara mais valorizados para eu desenvolver uma matriz que eu possa plotar outros, que eu possa popular com outro. Então assim, ó, simplesinho, babinha, não precisa ter sistema, faz uma planilha Excel, faz um papel de pão, faz onde você quiser. É assim, ó, primeiro, define de 3 a 5 atributos de valor relevantes para o seu negócio. Então, vou dar um exemplo prático meu, deixa eu lembrar. Quando eu vendia patrocínios na HSM, patrocínios caros. Então, por exemplo, um atributo era, a empresa tem o target B2B? Porque se não tivesse B2B, o meu negócio era relacionamento e tal. Tem. É um atributo importante. O cara legal, tem um budget de marketing grande. Budget de marketing é importante. Ele já tem hábito, comportamento de patrocinar eventos? Também tem. Legal. Eu tenho interlocução no cara, porque interlocução é fundamental. Eu vendia coisas de alto valor agregado. Eu tenho que ter, percebe? Eu ia modelando 3 a 5 atributos. Legal. Você pega esses atributos e dá peso proporcional a eles de 0 a 100. Então, sei lá, B2B vale 20%. Tem interlocução, é mais importante, vale 30%. Então, você vai dando peso para esses caras. Aí você pega a seleção da base, a base que você quer impactar, põe lá no Excel e vai fazendo o quê? Dando ponto para cada um dos seus prospects de acordo com aqueles atributos. Ou seja, você vai gerar um ranking. Vai gerar um ranking dos seus 500 clientes. Eu fazia, na HSM eu tinha 500 clientes e os 500 eu rodava essa matriz aqui. Eu queria saber, cara. Eu tenho 500 clientes, tenho uma equipe com 6, 7 vendedores. Quais são os que eu ponho na primeira classe? Quais eu ponho na business? Quais eu ponho na econômica? Quais eu vou atuar? Quais vai atuar o meu vendedor? Entende? Eu tenho que ter essa visão. Quais eu vou oferecer patrocínio principal? Quais eu vou oferecer uma coisa menor? Então, eu fazia com uns 500 clientes. E aí eu faço uma curva ABC, né? Então, na curva matriz A são os caras mais importantes. Esse daqui eu vou colocar na primeira. Na B, na business. E na C, na econômica, fazendo uma analogia com um avião, né? Só para você ter uma ideia, quer dizer, aqui é um exemplo disso, uma referência dos projetos que eu sou sócio e faço mentoria, que é a VegPet. Então, são esses 4 atributos, deu peso. E no final, você coloca lá os clientes e faz o rating de cada um dos clientes, né? Lá nesse caso, né, na média, você fala, quem é A, quem é B, quem é C? Na média, eu faço uma divisão dessas. Mas aqui é muito variado. É legal você dar uma olhada e falar, pô, esse bloco aqui faz sentido, esse não faz, e assim por diante, né? Então, só para compartilhar com vocês uma prática, simplesinho, né, Daniel? Babinha. É completo, assim, leva em consideração tudo que precisa ser analisado, mas de uma forma simples, todo mundo pode fazer, não precisa de, que você falou, não precisa de software, não precisa de nada, né? Você sabe, Daniel, eu tive sempre que eu atuei, engraçado isso, né? Até é importante ter falado isso. Sempre que eu atuei, né, em todas as áreas comerciais que eu atuei como líder, eu nunca tinha recurso. Eu nunca tinha grana para ter um Salesforce, eu nunca tinha grana para ter um CRM. E aí, cara, sabe o que eu fazia, cara? Planilha de Excel, Access, e ia embora, velho, porque eu preciso da informação. Óbvio que se eu colocasse isso, por exemplo, agora no WhatsApp, estava tudo no Salesforce. Por quê? Em cima das vendas realizadas, Daniel, eu pegava o profile e ele fazia automaticamente a minha curva ABC, você concorda? Né? Baba, né? Só que eu não tinha. Mas não tendo, não foi desculpa eu não fazer. Porque às vezes é desculpa, né, Daniel? Às vezes o cara fala, mas eu não tenho. Negão, tira o bumbumzinho da cadeira e faz um Excelzinho baba aí, você não manja, pede para alguém te ajudar, é uma formulinha simples e vai embora. E aí você sai com essa listagem. Então a segmentação, Daniel, eu diria que é uma das etapas mais importantes do processo e, como você disse, mais negligenciadas. É onde começa a batalha, cara. Todo o processo comercial que eu faço, eu estou agora envolvido em 2 consultorias comerciais que eu estou fazendo, todos eles começam aonde? Na segmentação, cara. E não importa se é para vender um negócio de 1 milhão ou um negócio de 10 mil. A segmentação que vai mudar só é a base de clientes, cara. Se é uma base de 1.000 ou uma base de 200. Mas assim, esse caso que eu mostrei para você, da VegPet, do meu amigo Vitor, querido amigo Vitor, né? Eu sou mentor desde o início do processo, sou sócio da startup também. Cara, nós definimos uma segmentação para atuar no B2B. Primeiro fizemos todo o receituário clássico, fizemos um MVP, rodou, pô, funciona, agora vamos acelerar. Pegamos 1.000 clientes, cara. E ele tá rodando. Hoje nós vamos ter uma conversa, quando eu estou gravando isso, eu vou ter uma conversa com ele hoje para definir a ação comercial. Então, a segmentação é essencial. Né? Eu diria que eu não faço nada hoje em vendas B2B que não parta de uma boa segmentação. Fantástico, Sandro.
Muito legal. E a partir daí, para cada segmentação, você vai ter estratégias e processos que vão variar. Não há dúvidas, né? Bem colocado, né? O que você pode ter, né, Daniel, se você tem um negócio muito massivo, consiga rodar essa metodologia, você pode rodar aquela metodologia das personas, uma metodologia mais abrangente, né? Eu diria que esta metodologia que eu utilizo, quanto mais complexo for o negócio, quanto mais for um negócio de venda complexo, mais ela é adequada. Se você descer para uma base de dezenas de milhares, aí você tem que usar uma outra metodologia. Mas o princípio é o mesmo. Qual que é a carinha do meu cliente ou dos meus clientes com perfil mais adequado? O que eu faço para definir esse profile que me permita replicar? E quando eu sentar com o Daniel, eu falar, putz, o Daniel é um cara ABC, eu vou tratar ele de uma forma A, B ou C, né? Legal. Maravilha. E aí, depois que a gente define quais são esse perfil desses melhores clientes, a segunda fase da sua metodologia é a estratégia comercial, como é que você enriquece e seleciona os canais de vendas. Como que você faz para criar essas listas de leads qualificados e escolher qual que é o canal adequado para conectar com esses leads? Olá, Daniel. Essa primeira fase a gente faz a segmentação, na segunda a gente já entra na estratégia comercial. Tá. Nessa próxima fase eu defino como uma fase de qualificação do lead e definição do canal. A definição do canal, Daniel, eu continuo usando a mesma metodologia. A partir do momento que eu criei a curva ABC, né, eu vou falar, bom, deixa eu dividir com você isso daqui, que eu acho que dava um bom exemplo também a esse respeito. Quer ver? Ó, isso daqui dá para ter uma boa... Também é um exemplo prático desse projeto, olha só. Uma ideia, tá? Só uma ideia. Por exemplo, ó, na curva A, lá na Elite, são visitas pessoais com alto envolvimento da diretoria comercial, sempre com o diagnóstico prévio da situação individual da empresa e desenvolvimento da premissa de negócio. Ou seja, outra coisa que a gente vai falar aqui que é importante, Daniel, não dá para visitar mais os clientes na louca, sem ter feito um diagnóstico prévio, ter um entendimento, pelo menos superficial, da realidade do cliente. Imagine você que você está abordando, como era o meu caso na HSM, como foi o meu caso na TV1, só estou abordando ou o presidente ou o CMO, ou o diretor de marketing. Chego na mesa do presidente e falo assim, olá, fulano de tal, daria para você me falar um pouquinho do seu negócio? Cara, o cara vai falar, PQP, pô, meu tempo é precioso, amigo, para falar do meu negócio. Ele não vai falar isso. Na verdade, ele vai te falar, ser cortês. Sabe quando você vai marcar a reunião com esse cara de novo? Nunca mais. Nunca mais. Ele vai te colocar para ser atendido por mim. Aquele que sabe quem é o por mim? Não. Tudo bem, você nunca ouviu essa terminologia? Eu sempre usei isso nas minhas equipes. O por mim é aquele cara, e aí, tá legal? Ah, por mim tá legal. E aí? Ah, por mim tudo bem. Só que nunca sai nada, né? É o por mim, né? Por quê? Você tem que... Por isso que é importante a segmentação. É óbvio que você não consegue fazer um diagnóstico prévio de toda a sua carteira de clientes, mas a curva A você tem que fazer. A curva A é a galera que você tem que fazer um trabalho prévio, porque é dela, o Pareto funciona aqui também. Via de regra, a maior parte dos seus rendimentos vão ser oriundos desses clientes da curva A. Aqui é onde estão os caras mais relevantes do seu negócio, né? Então, por exemplo, eu faço dessa forma, Daniel. Na curva B, de repente, já é um cliente qualificado, mas eu posso usar meus gerentes comerciais também com diagnóstico prévio e envolvo a diretoria sempre que houver necessidade. E na curva C, eu posso fazer um filtro. Eu posso colocar a curva C na minha boca de funil, uso a força de vendas por telefone, de repente, e visitas pessoais periódicas para acompanhar as demandas. Percebe? Aqui eu já diminuo a periodicidade de cobertura de carteira, né? E monitoro mais esse cara e dou mais foco comercial no caso de haver no caso de onde eu enxergar a demanda, né? Então, quando eu falo, sobretudo nessa visão de canais, para mim a definição de canais, ela parte sobretudo da segmentação. E aí eu sempre coloco canais junto com essa história de enriquecimento do lead. Por quê? Na curva A eu vou ter que enriquecer esse lead. Eu vou ter que trabalhar melhor esse lead, né? Eu vou ter que entender o universo dele, porque muitas vezes, né, assim, primeiro, até para conseguir a reunião, eu vou ter que entender o universo dele, né, Daniel? Para você falar com ele e conectar com ele, é importante já saber. Quanto mais você souber sobre ele, mais fácil melhor, cara. Entender os problemas que ele tem. Para marcar a reunião, eu vou ter que saber disso, porque senão eu não vou conseguir. Ó, outra coisa, Daniel, experiência toda da minha vida. Um dos elementos mais críticos no processo de vendas B2B é interlocução. Esse é um dos temas mais relevantes de uma venda B2B. Por isso que
vale a pena você investir tempo para ter um interlocutor qualificado, ao invés de ficar batendo lata e falando com o mané. E para falar com o interlocutor qualificado, ele só vai te dar atenção se ele ver, se ele avaliar, se ele perceber que você tem alguma coisa para acrescentar na vida dele. Senão ele não vai falar com você. Né? Então, para eu conseguir uma interlocução qualificada, eu tenho que ter o quê? Informação, conhecimento, sabe? Um bom entendimento do contexto dele. Um tema que eu não canso de falar, Daniel, mapeamento do processo decisório. Coisa que muitos poucos vendedores fazem, sabe? Vamos lá, nós estamos falando com um cara que de repente ele é o diretor de marketing para vender uma solução de marketing, mas às vezes ele é um mero influenciador. Às vezes o cara de TI tem mais importância do que ele. Quem te falou isso? Aí você vai lá todo armado pro cara de marketing, ele é um Zé Mané. Mapeia. Né? Como, Sandro? Como eu mapeio? Cara, conversa com gente. Pesquisa na internet, LinkedIn, Facebook. Conversa com pessoas que trabalham lá. Conversa com outros fornecedores. Estuda. Hoje... Liga para a secretária, liga para a área de vendas, conversa com o pessoal. E para outras pessoas que não são o seu interlocutor ideal, descobre, né? Descobre. Olha, Daniel, por mais duro que seja isso que eu vou falar, eu tenho que falar, só não busca informações de um prospect hoje quem é preguiçoso. Preguiça. Você quer ver uma coisa que me deixava louco? Sempre que eu liderava equipes comerciais, eu fazia às vezes de propósito. Vamos fazer uma visita importante no cliente XYZ. Eu estudava o cliente e tal, estava com o meu vendedor, chegava no carro e falava, e aí? Quem é esse cara que a gente vai visitar? Ah, esse cara é empresa tal. Tá, mas o que ele faz? O que ele... Ah, não sei. Puta, aí, né? Vamos treinar. Não sei, não pode, não sabe. Não pode, cara, não pode. Você sabe que eu fiz uma consultoria uma vez para um cara, Daniel, muito legal, e nós chegamos à conclusão, muito legal essa história, inclusive. O vendedor só podia tirar o bumbumzinho da cadeira, era uma solução de alto valor agregado e técnica, tá? O vendedor só podia tirar o bumbumzinho da cadeira para visitar um cliente se ele tivesse a resposta para 3 questões críticas. Enquanto ele não tivesse a resposta para as 3 questões críticas, ele nem poderia ir visitar o cliente. Como ele era cobrado por resultado de visita, então ele tinha que buscar as informações, entendeu? Por que a gente fez isso? Porque era inefetivo o cara ir visitar o cliente sem essas informações, cara. Quais eram as 3 informações? Eu não lembro. Eu lembro que uma era budget, a outra era base instalada, se eu não me engano, porque era uma solução de TI, então eu tinha que saber qual que era a solução que ele usava. E a terceira eu não lembro qual era, mas eu lembro que eram 3, a gente chamava de 3 perguntas de ouro, sabe? Legal. É outra coisa também que eu também vejo no mercado que falha muito crítica e muito comum, é que o vendedor não se preparar para cada interação comercial, né? Tipo, você está falando, podem ser 3, tem checklists, um monte de modelo aí, mas você precisa, antes de falar, de fazer qualquer tipo de conversa, né, comercial, se preparar para aquele momento. Então, Daniel, e veja, segmentação. As 3 primeiras fases do meu modelo são todas de planejamento. Nós nem falamos ainda da interação. Legal. E aí, vale frisar, isso que você colocou é perfeito. A nossa escola de vendas é entender que vendas é a interação, você concorda? Nós sempre fomos disciplinados a entender que vendas era absolutamente a interação. Tanto que, exceto nesses últimos 5 anos, todo o receituário de treinamento de vendas sempre foi baseado ao quê? Superação de objeções, técnicas de fechamento, negociação. E eu sempre disse, cara, no meu primeiro livro de vendas, que eu escrevi há 9 anos, eu falava isso. Vendas começa muito antes do que a interação. A interação é um eixo do processo. Eu tenho que me preparar para que no momento da verdade, e é inegável que o momento de interação é o momento da verdade, eu esteja íntegro, com as melhores condições para gerar aquela venda, né? Tudo que a gente está falando até agora é planejamento. Concordo demais, assim. Nos cursos que eu faço, mentorias que eu faço, o pessoal fica sempre muito ansioso para chegar nesse momento. Eu falo, calma, não adianta chegar nesse momento despreparado, falando com a pessoa errada, sem entender o problema do cara. Então, precisa passar por algumas etapas antes de chegar. Não vai criar valor, né, Daniel? Essa é a realidade. E aí, vamos passar para a próxima, que é exatamente o momento de interação com o cliente, né? A quarta etapa do seu modelo. A gente tem esse terceiro momento ainda, que eu chamo de planejamento da abordagem. Verdade. Né? Verdade. O que é o planejamento da abordagem, Daniel? Também é outra coisa que de novo, é minha metodologia, né? Antes mesmo de abordar o cliente, a minha proposta é que você faça um planejamento prévio dessa abordagem.
é que você estude como vai ser a abordagem. Lembra que eu falei do mapeamento do processo decisório? Com quem você vai falar, como você vai abordar esse cliente, qual vai ser, entendeu? Antes de você ir para a ação, você tem que estar com tudo isso preparado. Qual vai ser o seu a sua principal aquela abordagem killer, a killer application? Qual vai ser o pitch mais, sabe por que você vai estar lá? É um trabalho de planejamento ainda, né? Esse ainda é um trabalho de planejamento essencial. E aí, Daniel, por que eu falo desse planejamento da abordagem? A maior reclamação que, aí você deve concordar comigo, que a gente recebe é o cliente que quer comprar preço, concorda? Ouço isso muito. Não é? Só isso. Fazer um pensamento rápido com você aqui. Imagine que o cliente lhe acesse, ou você lhe acesse para uma RFP, uma concorrência, ou lhe acesse para uma tomada de preços. Você concorda que ele está te chamando já numa fase onde todo o processo de valor já foi construído? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui também, que eu gosto bastante, que para tangibilizar essa visão. Que também é um trem aqui que eu acabei construindo aqui empiricamente. Olha só. Isso aqui é um processo de compra básico, vai, Daniel, sem muita, não quero entrar em tecnicidades, tá? Então, a necessidade, ele percebe que ele tem um problema, ele vai pesquisar, vai escolher as alternativas e vai fazer a compra, concorda? Concordo. Quando o cliente te chama, te convida para uma tomada de preços, para uma licitação, para uma RFP, você concorda que ele está aqui já? Você concorda? Quer dizer, ele já fez todo esse processo sozinho? Aí, ele já escolheu alguns, né? Exato. Na fase final de seleção de fornecedor de tomar a decisão. E aqui, meu amigo, é onde eu chamo a área de valor, na realidade, está aqui, cara. Porque aqui, ele vai te espremer para quê? Para preço. Então, Daniel, qual que é a solução? É planejar a abordagem para que eu possa entrar em algum momento aqui. Concorda? Quer dizer, como eu consigo acessar o cara aqui, ou pelo menos aqui? Porque se ele já me chamou com a conta fechada na cabeça dele, ele vai me espremer. Então, quando eu falo planejar abordagem, é como eu consigo pautar o cliente e não ser pautado por ele. Muitas vezes como eu consigo liderar o cliente, não ser liderado por ele, né? Muitas vezes despertar essas necessidades, trazer novos insights que vão trazer novas oportunidades comerciais, né? Por isso que é tão importante a segmentação e a qualificação do lead, para me permitir que eu possa pautar essa conversa. A minha batalha em B2B sempre é essa. Como eu posso liderar essa conversa e não ser liderado pelo cliente? Porque na medida que eu sou liderado por ele... na venda é fundamental, né? E aí ele vai... Enfim, o cliente está na dele. Né? Não adianta a gente reclamar, mas esse cliente não vê valor, não olha. Cara, ele está exercendo o papel dele de cliente. Quem tem que mudar o equilíbrio de forças é você, não é o cliente. Concordo. Não reclamar, cara, né? Muito legal. Muito legal. E, assim, eu concordo totalmente. Acho que até o crescimento... Se falou muito nos últimos anos em B2B sobre inbound, né? Porque é a tentativa de tentar entrar nessa conversa um pouco antes, né? Exatamente. Inbound exatamente. O inbound você entra um pouco antes. Né? O inbound é uma das formas de você pautar o cliente. Legal, vamos lá. Então, agora sim, indo para a quarta etapa do teu processo, que é, finalmente, a interação com o cliente, que você chama o momento da verdade. Exatamente. Como é que você recomenda conduzir essa etapa? Pô, cara, eu diria que tudo que a gente fez até agora é para isso, né, Daniel? É o palco, né? É o momento mágico do vendedor, né? Primeira coisa, Daniel, nós temos que conceber que todo momento da verdade, toda interação com o cliente, todo momento da verdade é um momento único. Então, primeira coisa, tem que estar preparado sempre. É como se fosse o momento mais importante daquela relação. Porque é natural que, às vezes, você, numa rotina sistemática, numa rotina sistêmica, naquela correria, você chega esbaforido e tal. Calma. Qualidade é melhor que quantidade. Sobretudo em B2B. Né? O ideal é os dois, né? Mas, via de regra, não são tantos negócios que você tem essa oportunidade. Primeiro, cada oportunidade de comércio tem que ser trabalhada com muito carinho, rigor e concentração. Segundo, uma tática que eu gosto muito, tem duas coisas, eu vou trazer só 2 elementos aqui, tem 500 para a gente trabalhar, mas 2 elementos que eu gosto. O primeiro, analise
o que eu chamo de alegoria de mão. Quais são os seus materiais de vendas? Analise. E um dos que eu chamo a atenção, sobretudo para quem trabalha com B2B, via de regra, quem trabalha com B2B ama um PPT, né, Daniel? A gente gosta. Se amarra num PPT, né? Cara, eu fiz um trabalho agora, numa dessas consultorias, e deu batata, cara. Peguei um PPT, tinha 13 slides. Olha esse PPT. Vou te fazer um desafio. Analise o seu PPT. Em que slide você fala do cliente? Cara, assim, vou te falar também outra coisa. De 10 que eu analiso, 9. Não, dá para falar lá no 13º. Sacou? E na realidade, se eu pensar com a cabeça do cliente, o que eu mais quero saber de você é como você pode me ajudar. Mas não, eu começo falando de mim, né? Eu sou o cara, porque eu faço isso, porque outro cliente me falou, porque eu faço aquilo. So what? Então, eu fiz lá na HSM, foi um trampo que eu fiz, cara, eu invertia caldo. Eu tinha um roteiro de PPT, nós tínhamos que seguir um roteiro que a gente criou juntos. Primeiro slide, falar do negócio do cliente. Né? Por que que eu vou resolver um problema seu? Sei lá, olha, analisamos que o relacionamento em alto nível com CIOs é muito relevante para você, e piriri pororó. Ó, eu consigo ter uma solução que vai lhe permitir estar na frente dos principais CIOs do Brasil e vender, sei lá o quê, colocar só, eu não sei. Mas por quê? O cara tá olhando, tem que ter atenção, né? A primeira coisa que ele olha é, opa, peraí, isso daqui me interessa. Opa, isso daqui é a minha língua. Agora, se falar só de você, será que ele vai se interessar tanto? E se você estiver na frente dele, provavelmente não vai te expulsar, né? Mas se você estiver falando sobre você no telefone ou mandando e-mail sobre isso, ele não te responde, ele desliga, né? Ele vai estar no celular, né? Cara, nós temos que chamar a atenção do cliente. Como eu vou chamar a atenção do cliente? Primeiro slide tem que ser o mundo dele, cara. Como eu vou resolver o problema dele? Alguma coisa que, opa, faz sentido. Eu tenho um método sobre isso, depois, se quiser, eu posso compartilhar também, mas é um método meu. Mas faça o seu. Então, vá do problema do cliente à solução, não o contrário. Que é o mais comum, as pessoas fazem. É o mais comum. Então, o primeiro elemento que eu gosto de chamar a atenção é uma boa análise nas alegorias de mão, nas apresentações comerciais e, sobretudo, nos PPTs, né? Sobretudo nos PPTs. E segundo conceito que eu quero trabalhar com você aqui, só para dar um referencial, algo que pouca gente faz ou faz intuitivamente. Mapeamento de objeções, né? Muitas vezes você não faz o mapeamento de objeções e deixa para resolvê-las quando elas aparecem. Se você fez um bom trabalho, se você qualificou bem seu lead, se você conhece muito bem o potencial da sua oferta, você sabe quais são as principais objeções que sempre aparecem. Então, ao invés de deixar elas aparecerem, no pré-pitch, já vai fechando as arestas. Antecipando, né? Antecipando. E faça isso de uma forma inteligente. É óbvio que se uma das suas arestas for preço, você não vai começar falando, não, mas nossa solução é muito barata e tal. Não é necessário. O cliente não é idiota. Trabalha mostrando quais são os benefícios, como outros clientes utilizaram. Você quer ver uma das coisas que eu faço muito? Uma das coisas importantes, você tem a participação no seu projeto do Gustavo Caetano, o querido Gustavo Caetano da Sambatec, ele usa isso com maestria, né? Que é o tal do endosso de reputação. Aprendi com ele. Eu já usava essa técnica, mas aprendi de uma forma estruturada com ele. Uma das formas mais poderosas em B2B para você superar a objeção é mostrar que outros competidores desse cara também usam a mesma solução. Então, no meio do caminho, fala, pois é, você veja, essa solução aqui é muito relevante, até o líder da categoria já usa ela, e tem resultados muito... Percebe? No pitch, na conversa, aqui, né? Eu não acredito, Daniel, em script de vendas pré-formatado como os exemplos de estruturas de call center. Porém, eu acredito em script de vendas. Eu sou um cara, né? Talvez por eu ser muito limitado, mas quando eu vou fazer uma venda, eu tenho meu pitch todinho pronto, cara. Quando eu estava vendendo franquia agora, cara, eu tinha meu pitch, vou te falar mais, e quando eu começo o processo, como eu estou no processo de aprendizado, eu escrevo. Mas na hora de vender, você estava com ele à vista, não? Nesse caso, foram todas visitas por Skype. No começo eu estava aqui do lado, numa Panon Sulfite. Bullets, né? Tá, só alguns pontos, né? Depois da terceira, quarta visita, não precisa mais, né, Daniel? Mas no começo, eu tinha ali os bullets que eu falei, isso daqui eu tenho que abordar. E, cara, é batata. E aí é o seguinte, né, eu até escrevi sobre isso, tem lá no meu blog, eu escrevi um texto, foi publicado lá no site da ACE. O meu blog é sandromagaldi.com.br. É o seguinte... Vai linkar aqui embaixo, pessoal. Tá. O que eu faço, Daniel? Quando eu tenho processos novos como esse,
eu faço todo esse processo que eu falei para vocês. As primeiras visitas que eu não faço com a curva A, eu faço com a curva B. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou treinando o pitch. Faço o pitch, vejo a reação. Tenho que ficar ligado quando? Quando brilhou o olho do cliente. Opa, aqui tem. Quando o cliente broxou, aqui não. Acabou uma visita, eu paro, respiro, cara, 15 minutos de learning. O que foi legal, o que não foi, papapá. Na segunda, usa o que aprendeu. Faz isso. Depois de 3, cara, você tá um avião. 3, quase tá um avião. Tá um avião, aí eu vou para A. Que aí eu vou testar minha abordagem já de uma forma mais fortalecida com o cara que interessa. Por isso que eu tenho que ter uma estrutura de narrativa. Qual que é a minha narrativa? Não é o script, é a minha narrativa. Eu sou bom no quê? Como eu vou resolver o seu problema? Sabe? É aqueles gatilhos que você desperta na atenção do cliente, que ele vai olhar para você e falar, puta, é isso, esse cara é o cara, é isso que eu queria. Sacou? É técnica. Voltamos à técnica, né, Daniel? Maravilha, sensacional. Eu concordo totalmente. Assim, eu quando trabalho, quando eu vou construir uma narrativa, eu tento deixá-la mais descritiva possível. Isso. Mas na hora de efetivamente de interagir com o cliente, se tiver muito próximo, essas coisas me costumam mais me atrapalhar do que ajudar. Não, você sabe que existe, é interessante você ter falado isso. Quando eu fiz, agora na minha experiência na TV1, no meu sucesso, eu gerei muitos conteúdos, né? Eu gero muitos conteúdos, né? Eu devo ter feito mais de 300, 400 programas ao longo dos últimos 4 anos, né? E você quer ver uma forma de eu me perder é escrever roteiro, né, cara? Eu tenho roteiro para tudo, tá? Mas o roteiro, ele é especificado. Se eu escrever e ter que seguir aquilo, eu me embananava todo. Então, a minha técnica que eu uso, Daniel, é bullets. Legal. Quais são os building blocks que eu não posso deixar de explorar? E aí, cara, aí vai, né? Por exemplo, agora em franquias, alguns building blocks importantes dizia respeito ao suporte que a franqueadora dá para o franqueado, que torna o processo muito mais tranquilo para ele, tem um suporte que vai permitir com que ele tenha uma rentabilidade maior do negócio. Percebe o que eu estou fazendo? Suporte da franqueadora. Rentabilidade são objeções que aparecem sempre. Já estou trabalhando aqui. Isso, né? Então eu montava os building blocks e ia na levada. E aquilo que eu te falei, percebia quando brilhava o olhinho do cliente. Quando ele falava, opa, pegou, né? Uma estrelinha ali, não. Maravilha. E indo para a última etapa, a última fase da tua metodologia é acompanhamento. Isso. Fala de definição de indicadores e governança comercial. Quais são as melhores práticas que você utiliza para fazer esse acompanhamento? Daniel, esse termo governança comercial eu não achei melhor, mas eu acho que nem ele é tão bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Outro erro recorrente que eu vejo, Daniel. Porque o que eu fiz, Daniel? Na verdade, essas 5 etapas é onde eu vejo que você perde vendas. Onde a eficiência está uma dessas 5 etapas. Foi por isso que eu fiz. Um dos lugares que você perde produtividade, efetividade, potencial de vendas é no acompanhamento. E o que pode parecer óbvio para gente como eu e tal, não é óbvio. Tem gente que não faz reunião semanal de vendas, não faz reunião com o vendedor, não acompanha a meta. E aí eu levanto, cara, via de regra, claro que tem, são vários outros indicadores e a minha proposta aqui não é estressar esse tema. Mas eu diria que tem 3 conjuntos de indicadores que você tem que acompanhar. Um é meta, vendas e meta. O outro, indicadores de performance do negócio, ou seja, níveis de conversão, quantas propostas eu faço para gerar uma visita, funil de vendas, né? E performances individuais, né? Que é o acompanhamento da posição daquele vendedor. Qual que é o nível de conversão dele, cobertura de carteira. Quer dizer, de novo, eu não estou falando nada que seja requerido um sistema de RP sofisticado. Eu sempre fiz isso com planilha de Excel, reconheço isso, né? Sempre fiz com planilha de Excel. Mas, cara, eu tinha a informação necessária para saber que eu tinha que gerar 10 propostas para fazer uma venda do negócio, que aquele vendedor X tem uma eficiência que precisa ser melhorada aqui, que aquele outro tem uma abordagem, ele está com problema no fechamento, no pitch de fechamento, que ele não está convertendo, apesar de estar abrindo visita. É isso. E governança, cara, como eu acompanho isso, gente? E hoje não tem mais quinzenal, mensal, semestral, eu tenho que estar com o olho no gato, senão não rola, velho. Não rola. Hoje não tem mais desculpa para usar planilha, não, Sandro. Tem CRM de graça, tem CRM baratinho demais. Banca de jornal, né, Daniel? Eu não consigo imaginar vendendo sem CRM mais. Não tem, né, Daniel? Não tem. Não tem mais desculpa para ninguém. Não desculpa, né, cara? É desculpa, né? E assim, agora tem uma outra coisa além do sistema, Daniel, que eu insisto. É a postura, o comportamento. Não adianta, cara, pra gente bater meta, é um trampo, velho. Você tem que estar lá com os vendedores, ajudando os vendedores, contribuindo com a sua visão, chamando atenção. Ou você mesmo.
Você tem que ter os seus KPIs, cara. Você sabe quantas visitas tem que fazer para fazer uma venda? Cara, se você não sabe, quantas visitas você vai fazer amanhã? Então, você entendeu? Assim, é inconcebível. Ó, nesse trampo que eu fiz das franquias, eu fiz sozinho, porque, como eu te falei, eu fui estruturar, agora tem outra pessoa tocando, né? Não. Eu tinha tudo, cara. Eu tinha meu funil pronto, velho. Eu tinha que vender 20 franquias. Como eu ia fazer para vender 20 franquias em 6, 7 meses, cara? Sacou? Simples assim. Você contou uma história na conversa que você teve com o Thiago Reis há pouco tempo atrás, do Phelps. Puta, achei animal, cara. Achei animal também. Compartilha com a gente essa história. Então, eu fui na HSM, vi lá e vi, pô, foi transformador, viu, Daniel? Esse papo do Phelps superou minha expectativa. Era o Phelps e o treinador dele. Legal. E aí ele começa a palestra, danado, com vídeo. Deve ser fácil achar esse vídeo, acho que é da Olimpíada de Londres, ou Pequim. Onde é borboleta, butterfly. Ele ganhou o ouro pela menor diferença já existente na história da natação. Foi 0,001, né? E aí, pô, aquela festa e tal, né? E aí que veio o ensinamento, né? Aí o técnico dele falou, nós ganhamos por 0,01. Por quê? Pelo seguinte, lá na raia, o sensor não chega primeiro quem bater na raia. Chega primeiro quem passar a mão pelo sensor. Então não é bater, é passar a mão pelo sensor. Baseada nessa visão, ele desenvolveu a técnica de passar a mão no sensor mais rápido que o outro. Tanto que o outro chegou antes que ele. Se você for olhar no vídeo, ele passou a mão mais rápido do que o cara. E por isso que nós ganhamos. Puxa, que legal, vocês ganharam por isso e tal, né? Sorte, né? Pô, bacana, né? Ele falou, só que é o seguinte. Sorte, né? Pô, que bacana, né? Ele falou, Salib, o Salib que estava entrevistando ele. Ele falou, só que ele treinava 55 vezes essa chegada por treino. 50, 55 vezes por treino, por semana, sei lá o quê. Ele treinava 50 vezes só a chegada. There is no free lunch, man. Não tem almoço de graça. E aí o que eu brinco, né? Falei lá com o Thiago naquele papo, Daniel. Caraca, né? O Phelps é um cara limitado, por isso que ele tem que treinar tanto. Você aí que é vendedor não treina porque você é muito melhor que o Phelps, né? Quem é o Phelps, pô, né? Katsu, se até o Michael Phelps, o maior medalhista do mundo, treina ininterruptamente, por que nós não vamos treinar? E nós perdemos esse hábito aqui, nós, vendedor, achamos que treinar não é importante, fazer simulado de vendas não é importante, treinar o pitch não é importante. Nós vamos tudo na prova. Você acha que se ele fosse para a prova ele ia ganhar? Jogador de futebol que só vai pro jogo, não treina antes. Sem técnica, né, Daniel? Em esporte, a gente não faz menor sentido. E em vendas também não, né? Só que nós temos, o nosso padrão é o contrário, né? Que quem treina é diferente do que quem faz. Então nós temos que mudar esse padrão. Nós temos que treinar. Gente, eu 30 anos eu vendo. Não é modo de dizer, eu contei para vocês. Eu comecei lá com 18 anos, vou fazer 48 agora. 30 anos eu vendo. Eu vou vender alguma coisa, eu faço toda essa parada. Eu faço toda essa parada aqui. Como eu falei, eu tenho os bullets lá, eu tenho o meu pitch. Uai. Por quê? Porque é assim que funciona. Acabou. Outro hábito que eu tenho, Daniel, já falei, acabou qualquer abordagem de vendas, eu paro 5, 10 minutos para analisar aquela abordagem. O que eu fiz certo, o que eu fiz errado, o que eu podia melhorar, o que eu não podia melhorar, o que deu certo, o que não deu, onde eu vacilei. E assim você vai crescendo, porra. Né? Então, a gente tem que internalizar e adotar essa postura da maior disciplina perante a aquisição de conhecimento e aprimoramento contínuo da sua ação. Eu tenho um mentor que diz que vendas é esporte de alto rendimento. Não, então, boa! Você precisa... e pergunta para qualquer atleta se ele não sabe todos os números que são relevantes para o desempenho dele no jogo. Em detalhes. Chega num vendedor, ele não sabe qual é a taxa de conversão, você falou, não sabe quantas pessoas você precisa falar para agendar uma reunião, não sabe quantas reuniões. No mundo do esporte, isso é surreal. Não, e sobre a prerrogativa, né, Daniel, que mas vendas é assim mesmo. Não, desculpa. Que dados imponderáveis, você tem diversas atividades profissionais e você tem que diminuir, mitigar o risco da ineficiência do seu processo comercial, baseado num maior domínio dos indicadores do seu negócio. Né? Isso é uma desculpa velha. Nós temos que nos desvencilhar daquelas crenças enraigadas no passado, que fazem parte de um ideário que não existe mais. Nós temos que olhar para frente. Eu sempre digo, um vendedor que consegue ter uma visão do seu valor, absorver todos esses conhecimentos, esse cara é priceless. Esse cara tem a sensação de liberdade porque nunca ele vai perder emprego, nunca ele vai ter falta de opções na vida. E não é uma falácia. Olhe para o lado ou olhe para você mesmo.
Eu não estou dando malho aqui, gente. Não preciso disso. Então, assim, vamos acabar com esse ranço. Pá daqui, pá dali, papo 10. Dei um nó no cara, dei um malho no cara. Para, irmão. Vamos aí, cara. Temos tanta coisa para construir, tanta coisa legal para criar. Vamos ficar nessa conversinha mole, velho. O ser humano tem que construir todo o seu potencial. Isso não faz parte desse receituário, entendeu, meu? Então, eu acho que, por isso que eu digo, temos que estudar. Faz aí o B2B Summit, cara. Trabalha forte nisso, vê lá todos os vídeos, porque você vai se transformar. Nem que você pegue uma ideia só que eu trouxe aqui. Imagina, uma ideia de uma das 50 aulas. Imagina isso. Transformador. Mudou o cara. Só que ele precisa querer, né, Daniel? Tem que querer, tem que estar disposto a... Michael Phelps, Daniel, você sabe que o Michael Phelps tem uma história brava, né? Que ele pensou em suicídio, né? Eu acho que lembra? passou por umas barras. Parado por quê, cara? O cara trabalhou muito, então assim, não foi de graça. O Michael Phelps tem mais medalhas do que a maioria dos países, mais medalhas de ouro do que a maioria dos países que jogam aqui participam da Olimpíada, cara. Tem 8 ou 9 países que tem mais medalha que ouro do que ele é absurdo, né? O cara é extraterrestre. ele trabalhou, né? Tem que estar disposto a pagar esse preço, né? O preço, exatamente. Esporte de alto rendimento, gostei muito, hein? Vou ficar com o seu insight. Animal. Venda de esporte de alto rendimento. E outra coisa também que está associado com essa ideia é de que, assim, não importa o que você fez ontem, importa o que você fez mês passado. Começa o jogo de novo, você tem que performar de novo e todo mês você precisa estar com o seu jogo A-game para... Lamento, né? E assim, Daniel, não se vitimiza, viu? Porque você fala assim, é assim. Agora, escolha outra profissão, então. Porque vendas é assim. Vendas é assim. Não se vitimiza. Não fala, ai meu Deus, mas é injusto. Injusto, amigão. Vai, sei lá, vai ser controller. Não sei, vai fazer outra coisa, cara. Vai ser funcionário. Aqui Agora, vai ser sempre assim, né? Ó, aqui, ó. Tudo isso que a gente falou é fundamental. Agora tem um outro elemento pra gente finalizar aqui que você não pode nunca esquecer. O jogo você ganha aqui, ó. Não é no mundo real. Se você não tiver bem trabalhado aqui, cara, não adianta nada trabalhar técnica, sistemas, processos, você vai perder. Então, ó, aqui, tira esse lixo tóxico e olha para frente, constrói aquilo que você quer para você. Assume o protagonismo. O vendedor é um grande protagonista, né? Ele consegue fazer a sua própria caminhada. Tem que se comprometer com isso. É isso que é promissor, é isso que dá futuro. Maravilha, Sandro. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pelo tempo, por compartilhar sua experiência, todos esses insights, sua metodologia. Como eu falei, assim que sair o livro, pode deixar. Vai fazer um barulho enorme para o pessoal que está assistindo. E, pô, se as pessoas quiserem saber mais sobre você, sobre seus projetos, sobre onde que é a melhor forma de... sandromagaldi.com.br, Daniel. Eu estou, inclusive, estruturando o meu site. Talvez, quando for ao ar, a minha aula já vai estar o site novo. Lá você tem um espaço de contato comigo. Tem mais de 250 artigos sobre vendas, negócios. Dia 15 de março eu estou lançando um livro de negócios também, que é o Gestão do Amanhã. Então, sandromagaldi.com.br. Além disso, eu sou muito ativo no LinkedIn e no Facebook. E vocês me acham mais facilmente. Maravilha, Sandro. Beleza? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, conta comigo e ano que vem, se quiser, tem mais. É só me dar um toque. Combinado. Um grande abraço. Valeu, amigo.